Oi, pessoal, eu sou Maria Pepe, Content Manager Guia da Alma, e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante: produtividade e saúde mental no trabalho. Como essas duas áreas estão relacionadas e como as empresas podem promover no ambiente de trabalho para aumentar a produtividade dos seus colaboradores. Para começar essa conversa, eu estou aqui com duas líderes, Laís Bradax Lopes e Liana Chiara Dia. Laís é da Conecta Switch, e é uma verdadeira expert em administração de empresas e design gráfico, com mais de 12 anos de vivência no mercado de tecnologia. Ela é a grande líder por trás do grupo Conecta, e seu principal foco é melhorar a experiência, tanto dos clientes internos quanto externos, e otimizar os resultados da organização. Conecta Switch é uma ferramenta online incrível, que age como um escudo extra para proteger os sistemas do Google Workspace e Microsoft. Essa ferramenta é uma mão na roda para administrar quem acessa ao mundo digital, proporcionando mais segurança e eficiência. Além disso, ela oferece suporte para garantir que as empresas cuidem do bem-estar emocional e mental dos seus colaboradores, tornando o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, permitindo que os funcionários aproveitem ao máximo o seu tempo livre. Liana Chiara Dia é a mente brilhante por trás do Guia da Alma, uma plataforma de saúde mental. Ela se formou em design e, desde 2016, tem se dedicado a promover o bem-estar, ajudando as pessoas a encontrarem equilíbrio e auxiliando as empresas a promoverem uma cultura saudável de maneira acessível e humanizada, utilizando a tecnologia como sua aliada. O Guia da Alma é uma plataforma de saúde mental que atende tanto pessoas como empresas. Com um portfólio que inclui mais de 200 empresas e tendo ajudado 25 mil vidas, a plataforma oferece terapia online como um benefício corporativo, juntamente com soluções de dados e conteúdo. A missão do Guia da Alma é orientar tanto pessoas quanto organizações a atingirem a sua melhor versão, proporcionando terapeutas para cuidar, conteúdo para guiar e tecnologia para facilitar a jornada. Para começar essa conversa, eu quero saber o que essas duas líderes acham da importância da saúde mental no trabalho e quais são os impactos no desempenho profissional e no bem-estar dos colaboradores. Maria, muito obrigada pela introdução. Laís, também pela presença. Estou muito feliz aqui em estar com vocês duas falando sobre esse tema tão importante e que tem ganhado espaço. Nunca se falou tanto em saúde mental e principalmente no trabalho. De um lado, a gente sabe que os problemas de saúde mental, esse tema ele sempre foi importante, mas ele ganhou ainda mais espaço com a pandemia e com todos os efeitos que a gente sentiu em função desse período vivenciado. Infelizmente, os problemas com a saúde mental, eles estão cada vez mais latentes. A OMS estima que pelo menos 30% dos trabalhadores têm alguma questão de transtorno mental, mas se a gente pensar nas nossas vidas, nas nossas vivências, em algum momento todos nós vamos precisar de algum apoio na nossa vida, tanto para fortalecimento emocional ou para superar algum momento desafiador. E, inclusive, só numa pesquisa que o Guia da Alma fez, com mais de 24 mil pessoas, mostrou que pelo menos 60% das pessoas têm ali níveis graves de ansiedade, né? Estão passando por um período difícil. E isso, claro, que vai estar se refletindo também no dia a dia das empresas. Então, por isso que falar sobre esse tema é tão importante, não só para a integridade das pessoas, mas também pela sustentabilidade de todas as organizações. Laís, o que você acha sobre a importância da saúde mental no trabalho? Como é que isso reflete nos colaboradores? Qual a importância para você? Como gestora de time e também como funcionária, né, a gente sente muito que se preocupar com esse assunto é extremamente importante. Muitas vezes muitas vezes a gente acredita que trabalhando cada vez mais, trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente vai entregar o nosso maior resultado, mas na verdade o que a gente está fazendo é estragando a nossa saúde e diminuindo o nosso resultado, porque se hoje a gente trabalhar extremamente muito e a gente manter isso num nível muito alto por muito tempo, o que a gente vai conseguir é uma exaustão mental, né? E a gente não vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente pode entregar, tudo aquilo que a gente tem capacidade de entregar. Então, eu venho estudando bastante com relação a isso. Aqui na Conecta Switch, eu também sou responsável pela parte de gestão de pessoas. Então, tem sido um trabalho bem grande para conseguir cuidar de mim mesma e cuidar da empresa também, né, dos colaboradores,
e visto que as nossas soluções também se conectam com esse assunto, também conseguir ajudar as empresas que buscam a gente, que vêm a ser nossos clientes, a conseguirem trabalhar para que sejamos produtivos no horário de trabalho e para que tenhamos tempo para cuidar também da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo e da nossa família, amigos e das pessoas que a gente ama tanto, né? A gente fala muito como a saúde mental ela afeta a produtividade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como também esse excesso de produtividade pode afetar a saúde mental dos colaboradores também. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Com certeza, Maria. Eu achei muito legal a colocação da Laís, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente pode ali dar o nosso máximo no trabalho, nos dedicar às metas, mas se a gente também ficar 24 horas vidrado nisso, a longo prazo a gente vai estar sobrecarregado. E existem diversos estudos que mostram que é super importante para o nosso cérebro fazer pausas, né? Às vezes a gente está ali trabalhando, quando vê, passaram-se horas em cima de uma demanda, e a gente acha que está sendo produtivo, mas se a gente for analisar em detalhes, a gente vai acabar demorando mais tempo para fazer certas coisas, vai ficar mais estressado ali no final. Então, fazer pausas, ter um equilíbrio, ter metas claras, isso é super importante para a gente manter uma produtividade saudável, e não uma produtividade tóxica. Muitas vezes a gente se confunde entre essas duas questões que parecem ali tão tênues. A gente, como sociedade, né, tem muitas questões ali de estar sempre dando o nosso melhor, sempre estar buscando resultados melhores, cada vez maiores, principalmente em ambientes de startups, nós temos metas muito ousadas. E se a gente não estiver ligado nisso, não estiver fortalecido, a gente pode acabar ultrapassando os nossos limites. E como fundadoras também é super importante a gente estar falando sobre isso, porque é com os founders que se inicia uma cultura saudável dentro das empresas. Então, se a gente, como fundadora, também tiver esse cuidado, a gente vai saber repassar isso para os nossos colaboradores e para a nossa equipe. Eu concordo plenamente ali com a Liana, tanto que, como ela comentou no começo da reunião, né, a OMS, ela classifica a questão do burnout como sendo uma doença como sendo uma doença ocupacional. Então, não é mimimi. A gente não está falando de um assunto que, tá querendo fazer corpo mole, não está querendo trabalhar. Quando a gente entra num nível de exaustão, aquele negócio, né? Quando a gente precisa entregar um projeto, quando a gente precisa fazer alguma coisa que precisa realmente dar aquele gás, o corpo aguenta, a mente aguenta e a gente entrega o resultado que precisa. Mas a grande questão é que a gente não pode viver no 220, 300, a gente não pode viver nessa exaustão. O corpo, ele precisa de tempo para ele. E eu acho que uma questão bem importante é que até a gente estuda, né? Eu estudei na faculdade até com relação ao ócio criativo, que é a questão de que a mente ela precisa descansar para ela ter ideias inovadoras. Então, quando a gente trabalha sem parar, a gente inibe esse ócio criativo, a gente não tem esses momentos de descanso da mente, é uma questão biológica do nosso cérebro mesmo, quando ele entra num momento de repouso, ele começa a fazer conexões diferenciadas que fazem com que a gente entenda aquela informação de uma forma diferente. Então, quando a gente está no dia a dia, na correria e tudo mais, a gente vai pelo que é mais rápido do cérebro responder. E quando a gente deixa ele descansar, ele começa a conectar vários outros pontos e ele consegue trazer soluções inovadoras para aqueles problemas que a gente está se deparando. Às vezes não são problemas, né? Para aquelas questões, para aquelas situações que a gente está se deparando. Então, a produtividade e a saúde mental, ela está extremamente relacionada, não só à produtividade, mas também à inovação, que é tão importante, né? Até no meio das startups, mas não só nas startups, nas grandes empresas também, né? Então, a questão do conseguir equilibrar, trazer o equilíbrio entre
entregar resultado, ser produtivo, organizar gestão do tempo, organizar as nossas demandas dentro do nosso horário de trabalho e conseguir ter o tempo de descanso do cérebro depois é extremamente importante. Então, eu concordo plenamente com tudo que a Liana trouxe. Muito interessante vocês trazerem, né, esses dados e falar sobre isso, porque ainda existe hoje em dia muitos desafios relacionados ao RH para lidar com empresas que não falam sobre saúde mental com seus colaboradores, que ainda acreditam que é mimimi, que ainda colocam esse assunto no lugar de tabu. Então, vocês duas, como líderes de empresas que auxiliam aí na gestão, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre esses desafios que o RH ainda enfrenta hoje em dia para falar sobre esse assunto no ambiente corporativo. Claro. Com relação à saúde mental, produtividade, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, pode-se pensar que é um tema subjetivo. Então, por exemplo, problemas de saúde mental ficavam encobertos embaixo de questões como baixa produtividade, rotatividade, clima pesado. Tudo isso, de certa forma, está relacionado à saúde mental, e hoje a gente tem diversas pesquisas que demonstram como isso impacta e traz prejuízos para as empresas, né? Tem até uma pesquisa recente da Federação de Indústrias de Minas Gerais que mostrou que a perda da economia do Brasil é em torno de 4,7% de todo o PIB, só em questões de saúde mental, porque ali tem questão de afastamentos, a perda de produtividade e vários outros fatores. Então, quando a gente começou a trazer essas questões de dados, as empresas começaram a também compreender tudo que estava envolvido nesses temas. Ainda junto com a pandemia, eu acredito que todo mundo vivenciou na pele, né, um pouquinho disso. Então, mesmo as pessoas que talvez não eram tão sensibilizadas começaram a entender a importância de se falar sobre isso, não só na vida pessoal, mas também no trabalho, porque uma coisa vai estar conectada à outra e vai estar influenciando a outra. Mas a gente ainda tem muitos tabus, muita desinformação, às vezes até receio de trazer esses temas do trabalho. E aí, isso acaba recaindo em cima, geralmente, do RH, que muitas vezes está sobrecarregado, ou então dos líderes, dos próprios founders, que veem essas questões na equipe, mas às vezes não sabem como trabalhar esse tema. Então, por isso, mais uma vez, a importância de ser um tema aberto na cultura das empresas, criar-se um espaço de fala onde as pessoas se sintam confortáveis para falar sobre isso, e também sejam desenvolvidas habilidades para falar sobre isso, para entender o tema, que seja trazido alguma forma de abordar isso hoje dentro do ambiente corporativo. Eu também percebo bastante dos clientes que chegam aqui que as empresas elas ainda não sabem como lidar com isso, né? Então, a gente tem vários casos de pessoas nas empresas que vêm buscar a nossa solução e eles vêm meio com o discurso de a gente não sabe o que fazer, a gente já orientou, a gente já falou que não precisa trabalhar de noite, que não é para trabalhar de noite, que não é o que a empresa espera e tudo mais. Só que se a gente olhar pelo lado do colaborador, tem toda uma questão cultural que a gente se sente responsável por fazer aquilo, né? Então, se a gente não trabalha fora do horário, a gente pensa que estamos sendo folgado. Não, mas a gente não está sendo folgado. E as empresas, elas, por exemplo, né, o RH faz ali a comunicação para que não precisa, vamos se organizar, vamos entregar dentro do horário de trabalho, vamos ter a nossa vida, ter nosso hobby, ter nossa família, ter o nosso momento de descanso, mas ao mesmo tempo você está ali pensando, né? Pô, mas meu gestor está me cobrando resultado, então se eu não fizer isso, eu não vou entregar resultado. Então, essa questão de não saber como lidar, mesmo o RH trazendo, mesmo a empresa trazendo, você não precisa trabalhar de madrugada, você não precisa trabalhar fora do horário, você não precisa trabalhar de final de semana, mas o próprio colaborador, ele se sente responsável em fazer aquilo, ele sente que ele deveria estar fazendo aquilo. Então, eu vejo, né, respondendo essa pergunta, como que é lidado dentro das empresas com relação a isso. Eu acho que a conscientização, ela está crescendo, mas as empresas, em muitos casos, elas não sabem o que fazer para conseguir colocar em prática muitas ações. Então, até por isso que, né, existem empresas como a Guia da Alma e a Conecta Suite para trazer recursos que ajudem as empresas
a lidarem com isso. Então, eu enxergo e concordo com a Liana que a preocupação ela está crescendo, mas ao mesmo tempo é algo ainda muito novo. Como que se trabalha isso? O que que eu faço ali dentro para conseguir realmente trazer algum resultado com relação a isso, né? Exatamente, você fala aí dessa coisa da cultura, né? Porque também não adianta a empresa toda, o RH todo, tá ali alinhado com essa questão da saúde mental, se os próprios colaboradores ainda têm essa cultura enraizada de um excesso de produtividade tóxica, que aí vai levar a um burnout e vai ser prejudicial tanto para a empresa, quanto para o colaborador, quanto para o líder, quanto para todo mundo, né? E falando sobre esse assunto de cultura, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham quais são os recursos que podem ser utilizados para modificar essa cultura organizacional, não só na empresa, mas na cabeça também dos colaboradores? Como é que o RH ele pode implementar essa cultura para favorecer todo mundo que está ali e trazer esse assunto mais à tona da saúde mental? Então, existem, na verdade, várias possibilidades de estar se trabalhando esse tema dentro das empresas. E até pela nossa conversa aqui, pelas nossas falas, e também conversando com os clientes, eu vejo que ainda existe muita desinformação. Então, por exemplo, né, todo mundo sabe, ou pelo menos, né, a gente tem uma ideia de algumas coisas que talvez não façam tão bem para a saúde, ou a gente percebe que às vezes algo não está legal, mas a gente não sabe realmente, às vezes, dizer o que a gente está sentindo, ou, por exemplo, até o próprio burnout. Muitas pessoas acham que o burnout é só aquele momento onde realmente existe o esgotamento final, mas ele tem vários estágios antes disso que são comportamentais, né, que a gente pode perceber ali no dia a dia que de repente não está sendo tão legal e prevenir isso. Aqui no Guia da Alma a gente bate muito na tecla da prevenção. Então, com conhecimento e também com acompanhamento profissional, a gente pode fazer isso. E não apenas na equipe dos colaboradores, como a Laís ali comentou, né? Às vezes os colaboradores têm essa autocobrança, mas daí também eles chegam com os problemas ali no RH que vai se sobrecarregar. Por outro lado, os gestores, os líderes têm que lidar com seus liderados e também têm metas a cumprir. Então, fico ali no meio do fogo cruzado. Os founders também têm ali, né, metas, projeções para estar trazendo a sustentabilidade da empresa, tem que estar trabalhando ali, conversando com os stakeholders, com os investidores. Então, todo mundo tem responsabilidades e metas e vão ter desafios. É importante que a gente saiba quais são os nossos limites, como que a gente pode ter uma rotina saudável, e isso varia muito de pessoa para pessoa, por isso o autoconhecimento é tão importante. E, claro, a gente bate muito na tecla aqui, né, tá fazendo um jabá, que é o acompanhamento profissional. Então, a gente pode conversar com os nossos amigos, pedir um apoio para o RH, a gente pode praticar coisas que são terapêuticas para nós. Mas fazer terapia é realmente ali você vai ter apoio de um profissional que estudou para isso, para te dar orientação específica, para te dar orientação adequada sobre como lidar com esses problemas emocionais que todos nós temos. Então, isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante de estar levando até as nossas vidas, até o ambiente de trabalho. Todos nós temos coisas para estar melhorando, para estar desenvolvendo. E não existe nada de errado em pedir ajuda, em saber que existe tratamento, em buscar esse tipo de opções e também se falar sobre isso dentro do ambiente de trabalho. Então, é algo que eu vejo assim como uma linha, sabe, que as empresas estão buscando, como harmonizar essas áreas. Antes de eu entrar na questão do como que eu enxergo também e como que a Conecta Suite consegue ajudar as empresas aí a melhorarem a parte da produtividade versus burnout, né, esgotamento mental, eu gostaria de contar uma experiência pessoal minha, que foi enquanto eu estava ainda na faculdade, né, como a Maria comentou ali, eu fiz 2 faculdades, e eu inventei em certo momento de fazer as 2 simultaneamente, com cadeira cheia, com carga cheia ali do horário, e ainda trabalhar de tarde. Então, eu tinha a manhã inteira cheia, a tarde inteira cheia e a noite inteira cheia, e depois eu chegava em casa e estudava a madrugada inteira, porque eu tinha que entregar os trabalhos, eu tinha que estudar para as provas e tudo mais. Então, isso, como eu comentei durante a minha fala ali, ele é algo que não é sustentável. Por exemplo, na minha experiência, eu aguentei essa realidade
ao longo de 6 meses. Chegou meio para o final do 6º mês ali, o meu corpo disse para, eu fui parar no médico, e o médico falou que era tudo estresse. Então, tipo, vários sintomas, várias coisas que o meu corpo falou, pelo amor de Deus, para com isso. Era tudo provocado pelo estresse, pela quantidade, sobrecarga de demandas que eu estava colocando ali para mim, querendo abraçar o mundo, né, numa vez só, e reduzir o tempo, e isso não é sustentável. Então, não ia conseguir levar isso pelos 5 anos de uma academia, e eu consegui levar apenas por 6. Então, uma das coisas que eu enxergo, assim, respondendo a sua pergunta, né, como que as empresas mudam isso? É muito cultural, então é enxergar que, apesar da gente ter que entregar resultados grandes, a gente tem que ter metas grandes, a gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que fazer isso de uma forma que dure por 5 anos e não dure por apenas 6 meses, porque senão depois de 6 meses para tudo, porque você ficou doente, você foi parar no hospital. Então, é bem importante a gente ter essa consciência de mudança de cultura mesmo, de como que a gente faz para organizar a nossa rotina, para organizar o nosso tempo, para trabalhar mais assertivo, né? Às vezes a gente faz muita tarefa, mas a gente está fazendo tarefas sem foco, então a gente se esgota muito, mas não traz resultado. É bem importante que a gente consiga criar artifícios que ajudem as empresas a fazerem essa mudança cultural, porque mudar uma cultura não é fácil. Então, quando a gente consegue trazer ferramentas que façam com que a gente entenda que aquilo não é o esperado da gente, eu vou ter que pedir para fazer hora extra. Eu não estou sentindo a responsabilidade de ter que fazer a hora extra. Isso vai mudando a cultura e vai fazendo com que a gente consiga focar em ser produtivo dentro do horário acordado, né? Dentro do horário de trabalho. E dormir tranquilo, né? Porque eu acho que, pelo menos eu sempre senti bastante isso de tipo, meu, se eu tô aqui tranquila de noite, eu no final de semana não tô pensando no trabalho, em como fazer ele funcionar direito, eu tô errada, o meu chefe não vai gostar. Então, o fato de você não ter acesso aos dados para conseguir gerar trabalho, gerar entregas ali, faz com que você sinta, não, beleza, não era para eu estar acessando, não era para eu estar fazendo aquilo, vou relaxar, vou ficar tranquila. E também a nossa ideia é que com isso, os colaboradores eles consigam aproveitar recursos, como, por exemplo, um Gympass, por exemplo, aqui na Conecta Suite a gente dá Netflix para o pessoal, porque eles tenham tempo para utilizar isso. Então, se você trabalha 24 horas por 7 dias da semana, como que você vai ir numa academia? Como que você vai fazer a sua consulta com seu psicólogo? Como que você vai assistir um Netflix? Então, tendo essa questão de organização do que é momento de trabalho e do que é momento de vida, de lazer, de descanso, facilita muito para que a gente consiga manter a nossa saúde mental em ordem, para que a gente consiga continuar sendo produtivo, porque como eu até contei na minha experiência pessoal, o viver a 200% não é sustentável. Chega uma hora que você vai parar de ser produtivo, você não vai conseguir continuar. Então, eu acho que a minha principal dica de como as empresas podem trabalhar é trabalhando muito na gestão das pessoas, na cultura, utilizando ferramentas que ajudem a fazer essa mudança de cultura para que a pessoa ela se sinta confortável também de não estar trabalhando no horário que não está de acordo com o horário de trabalho. E a gente está falando muito também sobre essa questão do colaborador, né? Que coloca para si mesmo essa pressão dos resultados, essa pressão da produtividade. Mas eu estou aqui com duas líderes, duas mulheres líderes, e eu queria saber vocês, com propriedade de causa, queria que vocês dessem, assim, um conselho mesmo para os líderes que querem abordar esse assunto nas empresas e estão um pouco perdidos do que fazer. Né? Não, eu acho que também precisa ter uma cultura não apenas dentro da empresa, mas individual mesmo, né? Os líderes precisam ir atrás da saúde mental para poder conseguir cuidar dos seus colaboradores como um todo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho com essa propriedade de causa, qual o conselho que vocês dão para os líderes? Primeiramente, olhem para si mesmos, porque normalmente as lideranças são os que mais
se cobram, os que mais extrapolam os seus limites, e eles passam isso para os liderados. Então, a gente olhar para a gente mesmo e a gente fazer essa autorreflexão vai ajudar muito em como que a gente vai conduzir os nossos liderados. É óbvio que mudar só o que a gente faz não vai ser 100%, mas é o primeiro passo, porque nós somos um espelho. Os nossos liderados, eles se espelham no que a gente faz, eles veem o que a gente faz e veem aquilo como um exemplo. Então, se a gente olhar para a gente mesmo, a gente já vai estar dando um grande passo para conseguir fazer essa mudança de cultura. Perfeito. Eu vejo também que a maneira como a gente se relaciona, enxerga com o trabalho, ela está mudando. Então, é muito importante que os líderes eles estejam atentos às demandas ali que os colaboradores trazem. Hoje se fala muito em flexibilidade do trabalho, mas a gente vê também que para isso acontecer é importante ter uma gestão do tempo eficiente. Então, algo que às vezes eu ouço assim, muitas empresas trazerem é um desafio nessa questão, né? A própria Laís falou ali da questão de extrapolar os limites, às vezes está tendo uma sobrecarga excessiva. Como que a gente pode estar trabalhando isso? Até muito tempo atrás, quando a gente ia, por exemplo, contratar uma pessoa, a gente olhava só as que a gente chama de hard skills, né? O conhecimento ali técnico sobre uma determinada área. Mas hoje também é super importante e cada vez mais tem se levado em conta as habilidades comportamentais, as soft skills. E isso tanto para contratar alguém, mas também para desenvolver a longo prazo. Então, a própria gestão do tempo, para ter uma produtividade eficiente, para não gerar sobrecarga, ela é importante tanto para os líderes desenvolverem, como também para ensinar os seus liderados e criarem ali estratégias e ferramentas voltadas para isso. Porque às vezes a gente ter uma agenda muito apertada ou não ter calculado muito bem o tempo que a gente leva para determinadas demandas, isso pode estar trazendo, né, impactos ali na nossa saúde emocional, na nossa produtividade. E vai trazer tanto impactos para a integridade do colaborador, mas para toda a empresa, para todo o timeline que tinha em torno de uma demanda. Então, está tudo relacionado. E tanto a questão da gestão do tempo é uma habilidade muito importante, mas a própria inteligência emocional também para a gente conseguir se preparar, ser mais resiliente e se autoconhecer, como que a gente pode lidar com as nossas demandas de trabalho, com as nossas metas, com os nossos objetivos de uma forma mais assertiva, de uma forma mais madura. Então, essa também é uma tendência assim, que eu vejo nas empresas cada vez mais se olhar para soft skills. E tanto no desenvolvimento dos líderes, mas também na procura individual ali das pessoas. Então, também essa a minha dica, procurar saber mais sobre si mesmo, sobre inteligência emocional, entender quais são os meus pontos fortes que eu posso estar levando em frente, me destacando no trabalho, mas quais são também os pontos a melhorar, como que eu posso ter, talvez, feedbacks construtivos ou identificar alguma coisa em mim mesmo que eu posso estar trabalhando, que eu posso ter acompanhamento ali terapêutico para estar trabalhando sobre isso. Quando a gente se autodesenvolve, a gente vai ter melhorias em todas as áreas da nossa vida, tanto no profissional, no pessoal, nos relacionamentos. Então, a dica continue nesse desenvolvimento, autoaperfeiçoamento contínuo. Sim. Perfeito, E minha Liana. dica é contar com, por exemplo, a guia da alma, né? Porque não é fácil. Nós gestores também somos humanos, então, além de ter que trabalhar ali com os liderados, a gente não vai conseguir cuidar deles se a gente também não estiver sendo cuidado. Então, trabalhar com a guia da alma para os liderados e também para as lideranças. Eu acho que é uma dica muito boa. A questão que a Liana trouxe com relação à gestão do tempo, eu acho fundamental, e isso é papel total da liderança, né? Ajudar os liderados a conseguirem entender quanto tempo eles gastam para fazer uma demanda, quanto tempo eles precisam para entregar um job, então, e aí fazer essa gestão para que a sobrecarga ela não aconteça,
porque a gente acha que pode abraçar o mundo e no final a gente não dá conta. Então, e a gente acaba se cobrando muito, tudo coisas que a gente já comentou aqui na conversa, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, você não gerencia direito o tempo, porque você não sabe quanto tempo gasta para fazer uma atividade. Isso reflete na não entrega ou na entrega atrasada, que vai gerar autocobrança, que vai gerar o trabalho excessivo e vira um bolo, uma bola de neve ali, que as lideranças elas têm que estar muito próximas dos seus liderados para conseguir entender quando essa bola de neve ela começa a se construir antes que ela fique grande, tão grande que não seja possível trabalhar mais nela, né? Perfeito. Resumindo, façam terapia, todo mundo vamos fazer terapia, né? Vamos atrás do autoconhecimento para melhorar a vida de todo mundo. E agora eu queria saber um pouco da experiência pessoal de vocês, porque tanto o Guia da Alma como a Conecta Switch são duas empresas que são fora da curva nesse aspecto, né? Que valorizam a saúde mental dos colaboradores, que estão sempre trazendo falar sobre isso, estão implementando práticas, ferramentas, estão cuidando, né, dos colaboradores como um todo, como uma grande família, assim. E eu queria saber a opinião pessoal de vocês, a experiência pessoal dentro da Conecta Switch e dentro do Guia da Alma, como é que esses recursos, essas ações impactaram nos colaboradores dentro da empresa? Quais são os resultados que vocês notaram? Quais são os benefícios que vocês conseguem experimentar quando vocês valorizam a saúde mental? Quero agradecer a Laís por ter trazido até um aspecto, né, mais pessoal ali da vida dela para estar trabalhando o assunto que a gente veio conversar aqui hoje, da produtividade, da saúde mental, como isso está relacionado também aos nossos limites e a maneira como a gente lida com essas questões. E até a gente já é colega, né, Laís, startups ali, convive nesse mundo, assim, de empresas, e a gente vê o quanto as pessoas, elas estão no seu limite, às vezes, principalmente os founders, ou então os próprios colaboradores, mas tendem muito a normalizar isso. Tipo, eu tô sempre ansioso, é normal, tô estressado, né? Claro, estresse, ansiedade são reações ali que são naturais do nosso corpo, mas quando a gente está sempre estressado, sempre ansioso, a longo prazo isso não vai ser bacana. Então, eu vejo hoje muitas empresas trazendo isso, né? Existem casos de ansiedade, existem casos de afastamento, elas não sabem até onde é o papel delas, como que elas podem ajudar, como lidar com os casos que já estão acontecendo, mas também prevenir outros possíveis. Então, é um tema ainda bastante novo, assim, dentro das organizações, mas que existe solução, tá, pessoal? Justamente com todas as dicas que a gente, né, abordou aqui hoje, mas também várias pesquisas que demonstram a importância de estar investindo em soluções que vão melhorar a produtividade da equipe, torná-la mais eficiente, como a Conecta Switch, ou então que vão também cuidar da saúde mental dos colaboradores, como o Guia da Alma. E até cases, assim, de clientes que a gente tem, que tinham muitos casos de ansiedade, muitos casos ali, né, que estavam precisando de um apoio. A gente conseguiu mapear isso. Hoje existem muitas formas de você metrificar a saúde mental através de dados, através de pesquisas. Essa é uma das nossas soluções. Então, a gente faz esse mapeamento em algumas empresas no início de um projeto e depois de os colaboradores começarem a fazer terapia, começarem a terem esse autocuidado e esse apoio, e a própria empresa, né, começa a ter uma postura diferente, começa a se falar sobre isso, o colaborador sente que é um espaço mais seguro, a gente mede depois de meses e vê a redução dos números de casos de ansiedade, depressão, estresse. Isso é muito bom, mas eu acho que algo assim que não tem preço é quando a gente recebe as próprias avaliações, sabe? Do RH, dos founders, trazendo que vem uma mudança no comportamento da equipe, que às vezes justamente tinha esse pensamento de que era normal estar ansioso o tempo inteiro, e agora entende que pode ser diferente. Os próprios colaboradores agradecendo a empresa por terem levado esse benefício, porque às vezes é algo que eles não vão ter acesso tão facilmente, ou às vezes não tinham incentivo, nunca iam fazer. E a empresa oferecer uma ferramenta nesse sentido, ou falar sobre esse tema, isso pode fazer muita diferença ali na vida dos colaboradores e dos próprios founders também, né? Então, é isso que a gente tem percebido,
E não só dentro do Guia da Alma, várias pesquisas demonstram hoje a importância da gente ter uma rotina eficiente, de uma produtividade saudável. Tem até um estudo da Deloitte que fala que investir em saúde mental no trabalho vai ter um retorno financeiro de até 5 vezes, porque as pessoas vão estar mais motivadas, vão estar mais produtivas, vão estar mais engajadas quando elas têm um ambiente de trabalho que seja saudável, né? Que elas se sintam acolhidas e à vontade para estar ali. Então, eu vejo muito as empresas ganhando quando elas investem no lado humano. E tem também uma matéria da Olhar Digital que aponta que os colaboradores, quando eles estão motivados, eles aumentam em até 50% a produtividade deles. Então, isso traz muito tudo isso que a gente está conversando aqui, né? É 50% a mais de produtividade se a gente conseguir manter o colaborador motivado. E o que é um colaborador motivado? É um colaborador que consegue equilibrar a vida pessoal com a vida corporativa, que consegue ter uma gestão emocional boa para lidar com os desafios do trabalho. Então, é muito importante, né, a gente olhar para isso como uma forma mesmo de até fazer dinheiro, porque se a gente respeita os limites do corpo, a gente vai conseguir resultados melhores, a gente vai conseguir mais produtividade. Então, não adianta, né, querer voltar lá na era da Revolução Industrial, que todo mundo tinha que trabalhar que nem um doido, 200 horas por dia, que não é por aí o caminho. A gente tem pesquisas também que dizem que quando a gente reduz a carga horária de 8 para 6, a gente aumenta a produtividade. Então, a grande questão não são as horas que a gente trabalha, e sim o como que a gente aproveita essas horas que a gente trabalha. Trazendo um pouquinho também da minha experiência, como a Maria perguntou, eu acho engraçado quando eu vou para eventos ou alguma coisa assim. Por exemplo, agora, semana passada, a gente estava no Mercopar, que é a maior feira da indústria da América Latina. A gente conversa bastante também com os colaboradores. No dia a dia, a gente acaba lidando mais com o pessoal da TI, o pessoal gerencial, né? Então, a gente escuta bastante o lado deles. Nas feiras, a gente conversa mais também com os colaboradores, porque lá está todo mundo, né? Cada um no seu papel, cada um buscando a sua realidade. E uma coisa que eu acho engraçado é que, e acontece bastante, é que às vezes, quando eu descrevo como é que o Conecta Suite consegue ajudar as empresas ali a mudar a cultura, os colaboradores às vezes falam, não põe isso dentro da empresa, como é que eu vou trabalhar de noite? Tá, mas não é para você estar trabalhando de noite, sabe? Por que você está sentindo essa necessidade tão grande de ter que trabalhar de noite? Então, a gente vê também essa questão da autocobrança, né? Que até o próprio colaborador fala, não, vocês estão malucos? Eu não vou poder trabalhar de noite, eu não vou poder trabalhar de sábado, como é que eu vou fazer todas as entregas que eu preciso? Você precisa trabalhar a questão da gestão do tempo, conseguir organizar melhor e tudo mais. Isso a gente adota também aqui dentro da Conecta Suite, a gente trabalha bastante para tentar fazer com que a gente tenha que fazer o mínimo de horas extras possíveis, então a gente sempre está trabalhando com os nossos colaboradores para que eles consigam ser produtivos de acordo com o que é esperado, né, com o período ali que é esperado, e não que a gente vire loucura e fique trabalhando absurdamente muito e trazendo todos esses malefícios, né, que trazem para a gente e que não são fáceis de curar. Então, acho que uma frase perfeita ali da Liana foi: vamos prevenir e não remediar, né? Ela falou: vamos trabalhar na prevenção, porque depois que você já está exausto, depois que você já está estressado, é muito mais difícil reverter o quadro. É muito melhor a gente trabalhar na prevenção disso. Então, mesmo que a sua empresa hoje não tenha problemas com isso, que é difícil, normalmente todas as empresas passam por isso, mas mesmo que você ainda não enxergue que isso é um problema real, é bom abrir os olhos para isso, porque se você conseguir trabalhar para que não se chegue no momento de exaustão, é melhor. É muito mais fácil do que reverter um quadro que a pessoa ela já está exausta, que ela já está com burnout e tudo mais. A gente abordou aqui nessa conversa vários pontos interessantes e muito importantes, né, para justificar e até mesmo comprovar essa relação de produtividade e saúde mental dentro das empresas. E agora sim,
já para ir finalizando, eu queria que vocês agora fossem bem pontuais e bem diretas e dissessem para a gente dicas práticas para o RH para lidar com isso dentro das empresas, de forma prática, sabe? O que é que vocês aconselham? Posso fazer um merchanzinho? Contrata a Guia da Alma com Conecta Suite, meio caminho andado. Perfeito. Boa, Laís. Eu tô total de acordo com a sua colocação. Mas eu acho muito importante também a empresa entender em que momento que ela está. Assim, existem muitas possibilidades de você estar trabalhando a saúde mental, estar trabalhando a produtividade, né? Ter um controle maior ali sobre as demandas dos colaboradores. Eu acho que é preciso um trabalho de autoconhecimento, entender qual ponto está mais latente, qual ponto realmente precisa de um cuidado maior e em que momento também a sua empresa está para investir. Então, né? Ai, me perdi. Em que momento a sua empresa está para estar investindo na solução ideal para o seu caso. Algumas coisas que a gente costuma orientar as empresas e trazer assim de forma bem prática é justamente fazer momentos de palestras, conversas, ter uma comunicação de endomarketing que fale também sobre saúde mental, ter momentos ali, incentivar a liderança a fazer as one-on-ones e falar também sobre esse tema, perguntar como está se sentindo. Inclusive, a gente tem levado até treinamentos para lideranças, para elas conseguirem reconhecer quando um colaborador precisa de ajuda ou quando ele mesmo, né, precisa de um apoio. E o acompanhamento ali terapêutico para justamente ter esse fortalecimento emocional. E outras questões, assim, gente, dica prática, pontual, dá para fazer agora. Coloca 5 minutos de respiração no seu Google Agenda para fazer uma pausa no meio do dia, para se alongar, para tomar uma água, sabe? Às vezes a gente acha que fazer mudanças na nossa rotina precisam ser coisas assim, mudar tudo do dia para a noite e fazer grandes revoluções, mas às vezes com pequenas coisas a gente já consegue ter bastante resultados positivos. Então, tem algumas pesquisas ali que falam que a cada 60, 90 minutos, é importante você fazer pelo menos um momento de pausa para respirar fundo, tirar aquele estresse do corpo. Eu costumo dizer que a nossa lombar, né, que a gente trabalha o dia inteiro no computador, é uma grande guerreira, porque ela fica ali aguentando toda a tensão o dia inteiro. Então, vamos ajudá-la, ter um momento ali de levantar, respirar fundo, alongar o corpo, beber uma água. Isso já vai fazer uma diferença enorme na sua rotina. E também dos colaboradores. A gente usa uma das nossas ferramentas de comunicação interna, é o Slack Bot, e a gente configurou o Slack Bot para mandar pelo menos uma vez por dia um aviso, um lembrete para as pessoas respirarem fundo. Então, pode começar com pequenas coisas. E, claro, né, todos os colaboradores aqui também fazem terapia, tem o nosso benefício aí que eu convido vocês a conhecerem. Bem, eu acho que a gente pode. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Querem falar sobre mais algum tópico? Ou a gente já pode ir concluindo? O que vocês Acho que a acham? gente pode concluir. Você quer dar mais uma dica final, Laís? Alguma coisa? Algum tópico que a gente Falou tudo. Você mandou muito bem. Então, pessoal, eu quero agradecer, Liana, Laís, pela fala de vocês, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada pela conversa, pela troca. Tenho certeza que vai ser muito válido tudo que vocês falaram para várias pessoas aí que estão ouvindo esse episódio. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem livre, assim, final, já vou deixar aqui meu agradecimento e vou me despedir, e quero que vocês finalizem com chave de ouro aí, deixando uma mensagem final para todo mundo aí que está ouvindo. Eu acho que uma mensagem final importante é que se você está assistindo esse material, já é um primeiro passo. Então, você já está entendendo que isso não é mimimi, como a gente falou, como a OMS já falou também. A gente precisa olhar para a questão da saúde mental, óbvio, sem deixar de sermos produtivos, porque as empresas elas precisam de produtividade. Então, a gente precisa conseguir conciliar esses dois pontos. E estar assistindo este material aqui hoje com a gente já é um primeiro passo. Não sei qual que é o seu nível, né, de evolução com relação a isso, mas mesmo que você esteja começando hoje,
já está no caminho certo. A grande ideia é que a gente precisa mudar o nosso mindset, a gente precisa entender que isso é uma questão, isso é um problema, isso afeta a vida da gente e afeta os resultados da empresa. Então, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser conversado, é algo que precisa ser estudado. Então, buscar soluções, buscar empresas que ajudem vocês também a passarem por esses desafios é muito importante. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui com a gente, pois eu tenho certeza que não foi em vão e que um primeiro passo, pelo menos, já foi dado e você já iniciou aí com relação a essa preocupação, para que a gente consiga melhorar tanto a vida das pessoas quanto o resultado das empresas, né? Eu acho que tanto a Guia da Alma quanto a Conecta Suite, a gente tem essa missão de ajudar as empresas a serem mais produtivas, ajudar as empresas a trazerem um ambiente de trabalho mais agradável para os colaboradores, e cada uma com o seu perfil, né? Então, a Conecta Suite tem um perfil mais focado ali na tecnologia, em recursos, em configurações para que a empresa consiga fazer e melhorar essa questão da cultura organizacional, e a Guia da Alma com toda essa parte de apoio emocional, de terapia, de acompanhamento, de consultoria. Então, são duas soluções, duas empresas que têm essa visão e que buscam solucionar isso de formas diferentes. Então, vocês também vão conseguir achar aí, pesquisando e se aprofundando mais no assunto, outras empresas, não só as nossas, mas que também ajudam nesse momento, nessa fase, e para que a gente consiga deixar aí um mundo melhor, né? Porque se a gente melhorar a questão da saúde mental, com certeza também outras questões vão se tornar muito mais gostosas aí no mundo. Ai, muito legal. Até fiquei aqui emocionada, porque é muito bom quando a gente empreende e com propósito, trazendo uma melhoria para a vida das pessoas. Então, quando tanto a gente como solução, mas também a gente como empreendedora, como founder, a gente quer trazer uma transformação para o mundo. E a gente quer trabalhar de uma forma que a gente se sinta bem. E, por que não, também criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem? É possível trabalhar e ser feliz no trabalho e na vida pessoal. Todo mundo está em busca disso. E a gente pode estar fazendo essas mudanças, né? Então, também quero agradecer aí pelo bate-papo de hoje e por quem estiver aqui, né, vendo esse material, por também estar se preocupando nisso e saber que você pode fazer essa mudança. Investir nas pessoas, investir no bem-estar não é um custo. Eu sempre falo que é um investimento e com certeza vai ajudar no crescimento, tanto o crescimento da empresa quanto o crescimento a nível humano, né, desenvolvimento pessoal e profissional. Então, essa é a minha fala e final. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada vocês que estão assistindo, obrigada a todo mundo, obrigada Conecta Suite, obrigada Guia da Alma, e conheçam mais as empresas, conheçam mais, vão atrás do trabalho da Conecta Suite, vão atrás do Guia da Alma, se informem, e é isso, gratidão.